Boa tarde, irmãos e irmãs da UD Partenon. Estamos em final de agosto e hoje encontramos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, um título: Não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente. Então Deus, nós sabemos, é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Está colocado lá no Livro dos Espíritos a questão primeira: que é Deus? E quem é Mamon, da comparação do mestre? Segundo a história, era a divindade cultuada pelos fenícios, representante da riqueza, da luxúria, do desregramento, da perversão, de costumes e de valores. Então, quando o mestre falava que não se pode servir aos dois senhores, é com relação ao mundo espiritual e ao mundo material. Nós não podemos evoluir espiritualmente se estivermos fascinados pelas coisas materiais. Ao mesmo tempo, no mesmo tamanho de intenções, é isso que o mestre nos chama a atenção. Porque nós não podemos satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. Porque o vício e o dever não se aliam na vida diária. Então a tarefa primordial do cristão é compreender o caráter transitório da reencarnação. E nós vamos encontrar na parte das instruções dos Espíritos, que alguns capítulos do Evangelho possuem, nesse nós temos algumas mensagens enviadas pelos amigos espirituais que aqui estão colocadas. Então vamos ver, o nosso item é o 14, desprendimento dos bens terrenos. Mas nós vamos então voltar no item 9 para uma compreensão melhor. Ali os amigos espirituais vão nos informar a verdadeira propriedade. É tudo que é de uso do espírito. Tudo isso vai seguir com ele. O que são de uso do espírito? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E no item 11, para o emprego das posses, para o uso das posses, o mestre nos dá uma solução, ou a solução: amai-vos uns aos outros. Então, quando nós chegamos no item 14, que é o desprendimento, nós vamos ver o desapego. Desapego a bens ou vantagens pessoais. No sentido figurado, é abnegação, é generosidade, é altruísmo. E a mensagem que Allan Kardec coloca nesse referido item é do espírito Lacordaire, recebida em Constantine, 1863. O nome todo é Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Era francês, jornalista, escritor, teólogo, político e tinha as intuições da verdadeira doutrina espírita. E esse amigo espiritual vai nos dizer o seguinte: o amor exagerado aos bens da terra é um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual, corroborando a frase do mestre. Pelo apego à posse desses bens, nós destruímos as nossas faculdades de amar, concentrados apenas nas coisas materiais. Por que isso? Porque quando nós nos concentramos no uso dos bens materiais, de certa forma nos densificamos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, e aí começamos a viver nas situações falsas da matéria. E ele nos faz uma pergunta: proporciona a riqueza uma felicidade plena?
E também responde: nós não podemos ter esse apego, porque vai absorver todos os outros sentimentos e vai paralisar os nobres impulsos da caridade. Caridade e virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o necessitado receba sem sentir-se humilhado. Então não devemos esquecer nunca: tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada nos pertence na terra, nem o nosso corpo físico. Nós o deixamos e ele vai se transformar em novos elementos para formar no grande laboratório da vida novos compostos. Então o desencarne nos despoja do corpo físico como de todas as outras coisas, os outros bens materiais. Então nós não podemos nos iludir mais, nós somos depositários e não proprietários, porque Deus nos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo seja alcançado aos que não têm o necessário. Nós nos esquecemos que nos revestimos do caráter de ministros da caridade na terra. Porque nós viemos para amar e servir, ajudando os outros, auxiliando o próximo. Então, em vão, procuramos na terra nos iludir, colorindo com o nome de virtude o que na maioria das vezes não passa de egoísmo. É o amor exagerado à própria pessoa. E em vão chamamos previdência e economia ao que é apenas avareza e ambição, ou generosidade aos gastos exagerados em proveito próprio. Infelizmente, sempre há um sentimento tão forte no mundo quanto o apego aos bens materiais, que se chama orgulho. O orgulhoso, ele diz: a bondade de Deus não entra na obtenção do que eu consegui acumular, porque é exclusivamente mérito meu. Apesar de toda a sua inteligência, apesar de toda a sua competência, ele não tem olhos de ver, porque não consegue enxergar, pelo orgulho, que Deus pode retirá-lo a qualquer momento do plano espiritual. E fica tudo aí. E vai servir de tormento para esse irmão distraído no plano espiritual. Então, esbanjar o que possuímos não é demonstrar desprendimento dos bens materiais. É descaso, é indiferença. Porque o desapego aos bens, que é o nosso item, consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os bens materiais, os interesses da vida espiritual. Encontramos pessoas que estudam, que se dedicam a 30, 40, 50 anos de uma profissão, mas não podem perder tempo em estudar doutrina espírita. Então levam a vida toda se aperfeiçoando no material, que é louvável, mas voluntariamente viram as costas para o perene, que é a vida espiritual. Então nós precisamos pensar que existem bens infinitamente mais preciosos do que os que estão na terra, porque essa ideia vai nos ajudar a desprender-nos delas. Porque quando nós nos apegamos apenas aos bens materiais, nós somos como as crianças, que só veem aquele momento. Porque o adulto que se desapega, ele compreende aquela frase de Jesus:
O meu reino não é deste mundo. Então encontramos de novo informações do amigo espiritual. Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à possibilidade feliz. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e tendes que justificar o emprego que lhes derdes. Por isso, Jesus dizia: dá conta da tua administração. Porque nós somos depositários, foram depositados nos nossos programas de trabalho. Então nós não podemos ser depositário infiel, utilizando os bens da terra apenas unicamente em satisfação do nosso orgulho e da nossa sensualidade. Então nós precisamos lembrar-nos sempre: aquele que doa, o irmão que passa na sua caminhada, está saldando a dívida moral que contraiu com Deus, exercitando a caridade, amando o seu próximo e procurando levá-lo consigo na caminhada. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, que a paz do sublime Galileu nos envolva por inteiro. Até breve.